Seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica Diária. Dia 23, falaremos sobre diversas leis. Vimos até aqui que Deus libertou o seu povo do Egito após séculos, onde Moisés foi levantado como o libertador. E agora, caminhando em direção à Terra Prometida, recebem leis e mandamentos para que eles vivam de acordo com a vontade de Deus. A pergunta que faremos hoje é a seguinte: qual é a finalidade da criação dessas leis? Antes de iniciarmos a aula de hoje, precisamos entender algumas coisas. As leis de Deus são divididas didaticamente em três partes. Primeiro são as leis morais, depois são as leis civis e, por último, as leis cerimoniais. De forma que as leis morais elas vão definir a moral do indivíduo. As leis civis elas vão reger o comportamento social dos indivíduos. E as leis cerimoniais elas vão estar relacionadas ao culto e à devoção a Deus. O segundo ponto é que, com Cristo, essas leis foram ressignificadas para o seu povo, de forma que as leis morais elas não tiveram alterações. As leis civis, permanece nelas o seu princípio ético, moral e espiritual, mas devemos seguir as leis dos nossos próprios países. E as leis cerimoniais foram cumpridas na cruz de Cristo. Mas, assim como as leis civis, os princípios éticos, morais e espirituais permanecem. Vou repetir o que eu disse antes. Deus é santo e puro, e nós somos pecadores. É o Senhor, e não nós, que define como devemos proceder, tanto moralmente quanto socialmente, em relação ao próprio Criador. E a última coisa que eu preciso dizer é que Deus estava estabelecendo uma nação, pois a princípio ele chamou uma família que permaneceu no Egito durante alguns séculos e saiu como um grupo de escravos. E pelo menos três coisas são fundamentais para tornar esse grupo de pessoas em uma nação. Primeira coisa é o território, porque não existe uma nação sem que ela tenha um território para ela estar estabelecida. E Deus prometeu para Abraão que lhe daria uma terra. A segunda coisa para ter uma nação é ter uma população. São as pessoas que farão parte dessa nação. E também Deus prometeu a Abraão que daria uma grande e numerosa multidão de descendentes a ele. E por último, temos as leis, porque elas vão reger como os indivíduos vão se comportar. Pois caso contrário, uma nação que não tem leis, ela se tornaria um grande caos. Vamos iniciar falando sobre o capítulo 21, onde nós veremos leis a respeito dos escravos, leis a respeito da violência e falaremos sobre a responsabilidade dos donos de animais. Eu não vou ler e estudar todas as leis, porque elas se subdividem em muitas coisas. Vamos ter uma visão panorâmica das leis para que nós possamos entender os princípios éticos, morais e espirituais delas e quanto elas estão relacionadas aos 10 mandamentos. A primeira lei que esse capítulo apresenta é sobre escravos. E a gente não pode olhar para o passado com a visão de hoje, mas precisamos observar o passado com o olhar do passado. E naquele tempo era algo comum. Não vamos tirar o fato de a escravidão ser algo inaceitável para o nosso tempo e em qualquer tempo. Porém, naquela ocasião, naquele momento histórico, isso era algo comum. Então, a pessoa que vivia naquele tempo era algo habitual. E por isso precisamos olhar para o passado com o olhar deles, para a gente olhar as escrituras e entender e extrair o que de fato ela quer nos ensinar. E aqui essas leis, elas vêm para regulamentar como deveria ser esse relacionamento de escravo. Por isso eu disse que o princípio ético, moral e espiritual precisa ser observado. Atualmente, a princípio, a prática da escravidão não tem a mesma força que antes, mas existem trabalhos análogos à escravidão ainda hoje. Não devemos tratar pessoas que nos prestam serviço como se fossem escravos, mas ficar atento aos direitos delas. E do versículo 1 ao versículo 11, será tratado sobre os escravos hebreus. E temos duas categorias aqui. Primeiro é o escravo homem, que ele vai regulamentar, dizendo que ele só trabalhará durante 6 anos. O 7º ano, ele está livre, de forma gratuita, não tendo que pagar nada. E se esse escravo tivesse esposa e filhos, amando o seu senhor, ele tinha uma opção de permanecer para sempre. Ele deveria furar a sua orelha, ele tinha todo um procedimento para isso, para que ele demonstrasse que ele quer permanecer escravo daquele senhor. E outra categoria que nós temos aqui é a filha que é vendida como escrava. E a primeira coisa que o texto vai mostrar é que se o dono não se agradar dela, ela poderia ser resgatada, mas não para fora do seu povo. E depois diz que se o filho do senhor se casar com ela, ela deveria ser tratada como filha. E ainda que esse filho se casasse com uma segunda mulher, em nada deveria diminuir os mantimentos e roupas e todos os direitos que ela tinha como esposa. E se eventualmente todas essas coisas aqui que eles deveriam fazer não fossem feitas, ela seria livre. Do versículo 12 ao 27, falamos sobre as leis a respeito da violência e dos acidentes. Tem várias categorias aqui
vocês lerem esses versículos, são várias categorias. Mas, basicamente, a gente vai perceber que se você ferir alguém e essa pessoa morrer, você será culpado da morte dela e será morto também. Aí alguns podem olhar para isso e falar assim, mas pena de morte é algo complicado e tal. Sim, entendam que toda a punição por um crime, ela na verdade é para que aquele crime não seja cometido. Hoje as pessoas são presas, pelo menos aqui no Brasil, não temos aqui a pena de morte, mas uma prisão por muitos anos nós temos aqui. Em alguns países tem prisão perpétua, alguns países têm a própria pena de morte. A lei não quer que as pessoas sejam mortas. A lei quer que as pessoas não façam o crime, para que elas não cheguem nesse ponto. Então, esses alertas aqui para não fazer é para que a pessoa não chegue nesse ponto. E eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas, até de certa forma, comuns no nosso tempo, e que eram passíveis de morte naquele momento ali. Primeiro, ferir alguém e essa pessoa morrer. Matar alguém com maldade e traição. Ferir pai e mãe, ou seja, você feriu seu pai e sua mãe, era passível de morte. E nós vimos que nos 10 mandamentos, uma das coisas que é citada lá é honrar pai e mãe. Também que eu não devo matar ninguém. Então, eu já falei lá atrás que todos esses mandamentos, todas essas leis, elas de alguma forma derivam dos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, apenas diz que precisamos honrar pai e mãe. E aqui na lei, nós vemos a punição para quem transgredir aquele mandamento lá atrás. Assim também como se você amaldiçoar pai e mãe, também é passível de morte. Então percebam que os mandamentos, eles têm consequências caso você infrinja eles. E tudo isso, como eu já disse antes, é para um povo que ainda não era povo, ou melhor, não era uma nação, e precisavam saber lidar numa terra diferente, de forma que eles glorificassem a Deus através de uma conduta que fosse condizente com esse Criador. E outra coisa interessante dentro dessa lei é que também fala sobre os escravos. Lembra que eu disse na parte dos escravos, quanto a gente não concorda com isso, com esse tipo de prática, mas naquele tempo era comum, porém, tem muitas leis que vão garantir muitos direitos a eles. Hoje a gente pode não ter de forma tão aberta a escravidão, mas às vezes nós temos os nossos funcionários e trabalhadores que são tratados de qualquer forma. Isso também é algo bastante errado. Pegando a ideia do princípio ético, moral e espiritual, a gente está infringindo esse princípio. Porque aqui o princípio é, trate bem aquele que trabalha para você. E esse era o sistema de trabalho da época. Então o sistema de trabalho hoje, pelo menos no Brasil, é CLT. Então se é CLT, eu preciso fazer de forma justa, como diz na lei. E sobre o escravo, para a gente encerrar esse pedaço aqui, sobre as leis a respeito da violência, ele diz que se você ferir o escravo e esse escravo morrer, você será punido. Veja só. Percebam como, de alguma forma, a lei está dizendo, não faça mal com seus escravos. Não mate eles. Não esgoele ele até que ele morra. Mas trate com respeito. E a última parte fala sobre essa responsabilidade dos donos de animais, onde nós vamos ver, basicamente, duas situações aqui. Se esse animal fizer mal a alguém e essa pessoa morrer ou não, mas se você não sabia que o seu animal poderia fazer isso, foi um acidente, eventualmente ele se soltou e fez alguma maldade, o animal ele seria morto, mas o dono ele era absolvido. Mas se você soubesse disso, o seu animal já era selvagem, já era violento, o dono desse animal também será punido. E também tem lei sobre escravo. E se esse animal ele chifrar um escravo, o boi é morto e o dono do escravo recebe ainda 370 gramas de prata, segundo a versão NAA, onde ela traduz o peso daquele tempo para o peso atual. Vamos falar agora sobre o capítulo 22, onde nós veremos sobre a lei a respeito da propriedade, leis civis e religiosas. E eu vou citar apenas algumas dessa primeira parte, só para a gente entender o que ele quer dizer sobre essas leis de proteção à propriedade. Se uma pessoa ela furtasse, abatesse ou vendesse o gado de alguém, ela deveria restituir uma indenização acerca disso. O texto nos mostra que se for um boi, ela tem que pagar 5 bois no lugar daquele ali. Se for uma ovelha, tem que pagar 4 ovelhas no lugar daquela. Se, por exemplo, uma outra lei, se o gado, se algum animal, boi e tudo mais, comesse algo do campo de uma outra pessoa, essa pessoa deveria pagar com o melhor do campo que ela tinha. O dono desse animal deveria pagar com o melhor que ele tinha do campo dele. Outra interessante, se ele jogar fogo e queimar a colheita, o que determinada pessoa coletou, reservou, ela deveria restituir tudo aquilo que foi queimado. Tem uma lei que vai falar sobre se você pegar emprestado o animal de alguém e esse ficar aleijado ou morrer, se o dono estiver presente, estiver vendo tudo acontecendo, quem está com o animal emprestado não precisa pagar nada, mas se o dono estiver ausente, ele vai ter que pagar alguma coisa. Então a gente vê que essas leis são para regulamentar todas essas relações humanas. Temos as nossas leis hoje, que vão regulamentar isso também. Mas são princípios interessantes para a gente refletir. Se eu fiquei com algo de alguém
e se extraviou, se estragou, eu preciso prestar conta a essa pessoa. Se eu pedir emprestado alguma coisa para alguém, aqui a gente fala de animais, né? Era algo mais comum para eles. Eles eram um povo que trabalhava com campo, com animais, então essas figuras aqui que a lei vai mostrando são comuns para eles. Mas se pensarmos hoje, né, seguindo a ideia de absorver o princípio ético, moral e espiritual, se você pegar algo de alguém emprestado e aquilo se estragar, compra um novo para ela. Isso é um princípio até simples, mas a gente precisa pensar nisso. Se eu peguei algo emprestado de alguém e alguém roubou, você tem que restituir aquilo ali. Capinou ali, botou fogo naquele gramado teu ali, né? E eventualmente queimou alguma coisa do vizinho, foi uma brasa para dentro da casa do vizinho, vai lá e restitui, né? Vê o que estragou, fala, mas eu vou comprar um novo para você, ficar tranquilo. São coisas que nos darão uma vida harmoniosa, porque as coisas vão acontecer. Incidentes, acidentes, isso vão acontecer. Mas essas regulamentações aqui é para que eles soubessem lidar com as situações do cotidiano. E a última parte desse capítulo fala sobre essas leis civis e religiosas. Eu vou citar algumas aqui porque são bastante leis aqui, mas, por exemplo, se você tivesse relações com uma virgem que ela não tivesse prometido a ninguém, você deveria pagar o dote e se casar com ela. Feitiçaria era algo abominável, era para a morte. Ter relações sexuais com animais parece-nos absurdo, mas isso é passível de morte. Sacrificar os outros deuses, também isso era terrível e vai direto aos mandamentos. Porque os primeiros mandamentos regulam exatamente o nosso relacionamento com Deus. Não ter outros deuses. Todos esses mandamentos vão regulamentar como nós nos relacionamos com Deus. Então, quando ele diz que não devo sacrificar outros deuses, isso é direto, né? Emprestar dinheiro e impor juros sobre isso também não é aceitável, né? Você fez isso com pobres, isso não é aceitável. Ele diz um exemplo aqui, você pegar o manto de alguém, devolva até a noite, porque a noite fazia frio. Então a pessoa precisava se cobrir, falar para não blasfemar contra Deus, e por aí vai. Mas eu quero, nesse pedaço aqui, trazer duas leis principalmente, que eu acho muito interessantes e elas vão se repetir muito, esse princípio aqui. Primeiro, ele fala sobre não maltratar o estrangeiro. E sempre quando Deus fala de maltratar o estrangeiro, ele relembra na lei que eles foram estrangeiros no Egito. Então seria dizer para eles que eles estavam fora da sua terra, longe, sofreram por causa disso, e agora que eles vão se estabelecer em uma terra, não era para eles fazerem maldade com aqueles que entravam. Ter esse amor ao próximo. E a outra lei que também vai se repetir até o fim da Bíblia, na verdade, é não maltratar as viúvas e os órfãos, que eram duas categorias de pessoas naquele tempo que viviam a mais da sociedade, que tinham muita dificuldade em se estabelecer. A mulher naquele tempo era bastante complicada, no estilo de sociedade que tínhamos naquele tempo, e o órfão também tinha as suas dificuldades. E o texto deixa claro que se esses clamarem porque você maltratou eles, Deus faria o mesmo com a sua família, de forma que a sua mulher ficaria viúva e seus filhos ficariam órfãos. Para vocês verem o tamanho da responsabilidade que naquele tempo eles tinham sobre viúvas e órfãos. Mas aí a gente pode pensar, mas hoje viúvas e órfãos não precisam de tanta ajuda de repente. Mas ainda assim, muitas viúvas e muitos órfãos precisam de auxílio, com certeza. Mas qual a ideia da viúva e órfão? Pessoas com necessidade. Nós vemos em nossas comunidades de fé ou na nossa rua, na nossa região onde a gente mora, muitas famílias e pessoas que são carentes em diversos aspectos. E não só essa lei, ela fala sobre não maltratar. Mas nós veremos outras mais para frente falando sobre ajudar eles. E nós precisamos estar atentos às pessoas, do nosso convívio principalmente, que necessitam, que estão de alguma forma carentes de alguma ajuda, de algum tipo de suporte. E por isso que eu disse, o princípio ético, moral e espiritual de todas as leis já não pode sair do nosso coração. Vamos falar agora sobre o capítulo 23, onde nós teremos o exercício da justiça, do versículo 1 ao versículo 9. Do versículo 10 ao 13, nós falaremos sobre o sétimo ano e o sétimo dia, os dias de descanso, o ano de descanso e o dia de descanso. E vamos encerrar a parte das leis, não o capítulo, mas a parte das leis, do versículo 14 ao 19, falando sobre 3 festas anuais. E o capítulo vai encerrar nos mostrando Deus prometendo a posse da terra. Mas vamos voltar às leis aqui por enquanto. Falando sobre o exercício da justiça, ele diz algumas coisas que nós precisamos pensar. Primeiro, ele fala para não espalhar falsas notícias. E um dos mandamentos é não dê falso testemunho. Então a gente percebe que está totalmente alinhado. Ele fala também, não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal. Não seja parcial. E aqui eu acho interessante. Em 2 leis que eu acho que a gente precisa pensar. Se encontrar um animal perdido de alguém que é seu inimigo, leva para ele. Se algum animal do seu inimigo, alguém que te odeia, ele estiver com muitas cargas e estiver prostrado, você vai lá e ajuda. Nós dissemos o quanto que o que Deus quer fazer, na verdade, tudo isso, é restabelecer uma comunhão e harmonia entre pessoas. Os seres humanos precisam viver em harmonia. E aqui, apesar de uma inimizade aparente, a ordem é ame essa pessoa e não faça mal com ela. Mesmo que, de repente, aquela ocasião você tenha essa oportunidade. Porque tem um animal perdido de alguém que te odeia, ou que você odeia essa pessoa, que vocês tenham inimizade.
seria uma ótima oportunidade para pegar, vender, matar, enfim. Mas não, a ordem é leva até essa pessoa. Depois ele fala para não perverter o direito do pobre, ficar longe da falsa acusação, não matar inocente e o justo, não aceitar suborno. E encerra dizendo novamente sobre o estrangeiro. Não oprima o estrangeiro. E lembra novamente, você já foi estrangeiro também. A outra lei é sobre o 7º ano e o 7º dia. Basicamente, elas são muito semelhantes. O 7º ano diz que você trabalharia durante 6 anos na terra e no 7º você deixará descansar. E também durante esses 6 dias você trabalharia normalmente e no 7º você descansa. De forma que nada seu poderia trabalhar nesse dia. O mais interessante é que tanto na lei do 7º ano como a lei do 7º dia, ela aponta diretamente para o necessitado. Porque olha o que diz no versículo 11. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam o que sobrar. Façam o mesmo com a vinha e com o seu olival. Essa é referente ao 7º ano. Aí veja o que fala sobre o 7º dia. Versículo 12. 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Perceba como a preocupação está sempre associada com o necessitado, o pobre, o escravo, o estrangeiro, aquele que está numa situação de mais dificuldade. E a última lei que a gente vai ter aqui é sobre as 3 festas anuais, que são as seguintes. A festa dos pães sem fermento, que faz referência ao momento que eles saíram do Egito, por isso deveria ser feito no mês de Abib, que é o mês que eles saíram do Egito. A festa da ceifa, que são dos primeiros frutos. E por último, a festa da colheita, que é realizada no final do ano, quando eles recolhiam o fruto do trabalho deles. E aí encerramos, hoje, a fala sobre as leis. A partir de agora, esse capítulo próximo, não falaremos sobre leis. A partir do verso 20 diz assim: Eis que envio um anjo diante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são seus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adore o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Então Deus aqui está prometendo a eles que se eles ouvissem tudo que Deus havia ensinado a eles, seriam abençoados na terra onde eles seriam estabelecidos. E para a gente isso se aplica diretamente porque Deus ele nos dá leis e mandamentos hoje, através de Cristo. Ele ensina muitas coisas. Por exemplo, o Sermão do Monte, repleto de ensinamentos grandiosíssimos para todo cristão, e tantos outros sermões que ele falou, e tantas outras cartas inspiradas pelo Espírito Santo, que nos servem de bússola para as nossas vidas. Assim como essas leis aqui regiam integralmente a vida dos israelitas nesse tempo, as leis de Deus hoje, o Evangelho de Cristo, rege a nossa vida hoje. Nós precisamos estar atentos a ela. Enviarei o meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Eu farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de vocês. Então Deus faria com que esses povos saíssem, né? Conforme eles fossem obedientes, conforme o povo de Deus permanecesse na aliança, Deus iria dando a terra de forma gradual, né? O texto continua dizendo que seria de forma gradual, para que a terra não ficasse desolada, porque tinha gente lá. Se arrancasse todo mundo e até eles conseguirem de fato povoar toda aquela terra, ela ficaria desolada. Não teria ninguém para cultivar a terra ou para cuidar. Os animais do campo, as feras do campo, eles iam invadir tudo. Então seria algo de forma gradual. Porque eles não poderiam se misturar. Porque ele vai dizer o seguinte: não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Eles iriam sair da terra de forma gradual, os habitantes, e Israel iria ocupando. E Deus tinha essa preocupação, que nessa transição o seu povo se contaminasse com os costumes daquele povo, se casasse, tivesse filhos com eles, adorasse os seus deuses, que é totalmente contra as leis de Deus. Porque Deus está estabelecendo uma lei para que eles vivam dentro dessa lei, não para viver em outras realidades. A gente precisa tomar um cuidado muito grande quanto a isso, porque às vezes a gente vê esse tipo de lei e acha que nós não podemos nos misturar com ninguém, falar com ninguém. Tem que ter esse cuidado. Porque aqui nos fala primeiramente de um momento específico da história de Israel. E outra coisa é que
Cristo nos ensina a evangelizar as pessoas, a anunciar o evangelho a toda criatura. Então, como eu vou anunciar o evangelho a toda criatura se eu não posso me relacionar com outras pessoas? Eu preciso fazer isso. Mas qual é o princípio disso aqui? Não fazer aliança. Não me relacionar ao ponto dos costumes e hábitos da outra pessoa virem para mim. Esse é o detalhe que a gente precisa entender. Não é que eu não possa me relacionar. Eu não posso fazer aliança. Imagina um casal onde um é cristão e o outro não. E, eventualmente, eles têm um filho. E o que é cristão deseja que o filho esteja na igreja, deseja que ele sirva a Deus, e o outro não. Leva para fazer outras coisas que não é adorar a Deus, ou até outros deuses. Imagina o conflito e a dificuldade que essa família vai ter para conseguir ensinar essa criança a servir ao Senhor. É bem complicado. Imagina você fazer um negócio, montar uma empresa, com alguém que professa uma outra fé, ou que não professa fé nenhuma. Você vai ter seus princípios morais e éticos. A gente viu aqui algumas leis que dizem que a gente não pode roubar, que não pode fazer certas coisas erradas. Mas a outra pessoa deseja fazer o que é errado porque ela não segue os seus mesmos princípios. Então imagina o conflito que você vai ter. E vai chegar um determinado momento que você pode, e provavelmente vai, ceder à pressão e fazer o que é errado também, transgredindo aquilo que Deus planejou para o seu povo. Porque olha o que ele fala no finalzinho. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. Então entendam, esse é um detalhe de se misturar com outros. Nós precisamos estar sim no meio das pessoas, amar as pessoas, estar no meio, se envolver sim. Só não ser contaminado por pensamentos e práticas que não condizem com a palavra de Deus. E finalmente chegamos ao capítulo 24, onde Deus vai dizer o seguinte: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Então Moisés ele transmitiu essas palavras do Senhor, os seus estatutos, e o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Eu já falei sobre essa expressão que eles usam aqui, que a gente precisa ter muita responsabilidade quanto a isso, porque não dá para eu assumir uma responsabilidade diante de Deus ou de pessoas, dizendo que eu vou professar a fé, que eu vou cumprir os mandamentos, se eu não faço. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Se eu assumir isso, eu preciso levar muito a sério para a gente não pecar contra Deus nem contra as pessoas. Então Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor. E tendo se levantado de manhã cedo, ele edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E ele viu alguns jovens dos filhos de Israel que ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Ele pegou metade do sangue e colocou em bacias, e a outra metade ele aspergiu sobre o altar. Depois ele pegou o livro da aliança e leu para o povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Novamente, eu repito o que eu disse antes. A gente precisa ter muita responsabilidade, não é porque aquele momento de culto, aquele momento de cerimonial, preciso entender. Se eu falei que eu vou fazer, eu preciso fazer. Então, melhor às vezes nem a gente jurar, nem prometer, nem falar que vai fazer. É melhor fazer do que ficar falando. A gente vai ver isso mais pra frente, quanto essa fala deles, às vezes, foge do que eles estão falando aqui agora. Então Moisés ele vai pegar o sangue e vai aspergir sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Mas aqui esse animal ele foi morto, né? Esses animais, no caso, foram mortos, diante dessa confissão deles. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70, eles subiram no monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Então o Senhor vai dizer o seguinte para Moisés: suba para junto de mim, no monte, e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés ele se apronta, junta Josué, o seu auxiliar, e vai subir ao monte, e vai dizer aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão, deve se dirigir a eles. Então Moisés ele sobe, e essa nuvem vai cobrir esse monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E voltando à questão inicial, Deus estabeleceu leis para que seu povo andasse nelas. Ele estava estabelecendo uma nova nação. Eles vieram de uma realidade primeiro familiar, onde 70 entraram no Egito, e aproximadamente 1 milhão saiu do Egito, após séculos estando lá. Estavam trilhando um caminho para se tornar uma nação, e por isso, Deus precisava organizar esse grupo de pessoas desorganizadas para que eles se tornassem uma nação santa diante dele, de forma que eles não poderiam viver
a realidade da nação que estava sendo expulsa da terra. Porque, por conta dos seus crimes e pecados, aquela nação estava saindo de lá. E quem assumiria aquele espaço seriam os filhos de Deus. Encerramos o nosso encontro de hoje. Falamos sobre Êxodo 21 ao 24, onde vimos que Deus estabeleceu leis para que seu povo fosse guiados por elas. Desta forma, seria um povo diferente no meio de uma sociedade corrompida. Nossa próxima aula falaremos sobre tabernáculo. Que Deus te abençoe.